Boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que essa é uma iniciativa muito legal. Quero dar os parabéns para quem teve a ideia, ou para as pessoas que botaram isso de pé, porque acho que nós, profissionais, precisamos desse espaço. É um espaço interessante da gente trocar, conhecer mais e ouvir as pessoas que fazem. E, enfim, dou os parabéns pela iniciativa. Eu quero dizer que, enfim, achei muito interessante essa edição de ideias, de imagens que foram colocadas. Até entendi um pouco a primeira parte, um pouco teria bastante a ver com a minha fala, mas a segunda também tem. Eu acho que foi muito feliz essa ideia de poder refletir um pouco o pensamento de alguns colegas da maneira como vocês fizeram. Eu começo falando, enfim, o que eu vou falar para vocês, basicamente, é um pouco da minha experiência, refletindo um pouquinho em algumas ideias que, quem sabe, ajudem para essa TV do futuro. Então, um instantinho só, vou me achar aqui. Bom, a TV dos meus sonhos, né? Um pouco foi isso que me foi solicitado. E dentro dessa linha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial no que se refere... eu acho que eu tenho que ver um pouquinho. Ok. Para andar um pouco? Não, eu vou ficar aqui perto. Obrigada. Mas, basicamente, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, né? Quem trabalha com televisão, quem trabalha com audiovisual, quem trabalha com a imagem, está vivendo um momento muito especial da tecnologia, da comunicação, tantos suportes, tantas ideias, tantos aplicativos, equipamentos, tantas novidades. E, quando a gente fala TV do futuro, a TV dos meus sonhos, praticamente muita coisa do que a gente pensaria ou que a gente imagina para o futuro está aí disponível. O problema é saber se está sendo usado, se está acontecendo. Então, eu acredito muito nessa TV que possa ser vista em vários lugares, em várias telas, a qualquer hora, a qualquer momento, disponível para aquele telespectador no momento que ele quer. E também, principalmente, uma TV que possa oferecer essa diversidade, né? Abordagens diversas, conteúdos diversos, um pouco do que a gente fala hoje, que é a TV segmentada, mas ainda acho que não evoluímos ou não estamos aproveitando toda a oportunidade que ela nos dá. Então, a gente já vê um pouco um canal só de documentários, um canal, enfim, só para criança, um canal de filmes, um canal de história da arte, um canal de artes plásticas. Mas, enfim, ainda eu acho que temos muitos caminhos para explorar por aí, e essa TV ainda está nos devendo isso. Enfim, dentro da definição, o que é a TV, o que é a TV do futuro, enfim, eu volto a lembrar da ideia de janela, que eu acho que é uma ideia muito boa. A ideia de janela, uma janela que está disponível e que está passando acontecimentos frente à nossa frente, né? Passando pela nossa frente uma série de acontecimentos, criando repertórios, trazendo novos repertórios, trazendo novas imagens, dando a nós a possibilidade de escolha, hoje cada vez mais. Isso não era tão realidade antes, e agora, cada vez mais, o telespectador é também um usuário com possibilidade de múltiplas escolhas, né? E o problema é que essa janela nem sempre está em movimento, nem sempre está crescendo, nem sempre está arriscando ou está trazendo verdades e coisas diversas para nos reinventar, nos convidar a participar. Eu estou aqui entre o óculos e o não óculos, estou me atrapalhando um pouco. Mas, enfim, a TV dos meus sonhos é essa TV, então, que possa se conectar amplamente com várias pessoas, com vários públicos,
que possa apresentar uma cultura universal, mas também uma cultura regional, e sempre pensando de uma maneira inovadora, onde a gente possa reconhecer outras culturas, outras ideias que a gente não conheça, mas que a gente também possa se reconhecer. É muito importante a identidade cultural, o reconhecimento, o seu próprio reconhecimento na tela. Então, um pouco dentro dessa linha, quer dizer, eu acho que está faltando ousadia, acho que está faltando risco, acho que falta invenção ou reinvenção. Essa é uma TV ainda que, dentro, enfim, do sistema em que a gente está colocado, ela arrisca pouco, né? A TV poderia, frente à tecnologia, ou frente à forma que ela se apresenta hoje como instituição, até, ela poderia estar mais engajada, ela poderia estar produzindo diferentes formatos, ela poderia estar mesclando mais linguagens, ter um pouco mais de liberdade, ela poderia também estar dando um pouco mais de espaço para a inovação. Então, essa seria a minha TV. Como telespectador, eu sinto falta disso. Sinto falta de inovação, sinto falta de novas linguagens, de outros formatos, mesmo com toda a infinidade de canais e possibilidades que eu tenha para hoje acessar. E aí a gente entra nesse tema que é o tema da qualidade, né, que já foi falado muito aqui, em vários tipos de aproximações da qualidade educativa, cultural, que dá audiência, que não dá audiência, que assiste, que todo mundo assiste ou que pouca gente assiste. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês, que eu, pelo menos, acho que nos últimos 15 anos ou 20 anos, eu vivo buscando o que é qualidade na TV. E acho que, enfim, até agora eu não encontrei, porque é uma definição difícil, Nessa busca pela qualidade, eu, enfim, já dirigi emissoras, já pesquisei, já escrevi livros, e todos voltando um pouco para esse tema, né? Então, por exemplo, no Mediativa, que é uma organização criada nos últimos 12 anos, pensando na mídia para a criança, a gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa ela trouxe, ela ouviu pais e ouviu crianças, e nós fomos descobrir o que era qualidade, o que era qualidade para os pais, o que era qualidade para as crianças. Fizemos uma série de enquetes, as crianças viram imagens, os pais viram imagens, foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa. E, nessa pesquisa, nós chegamos no que saiu até uma matéria grande, na época, na Folha de São Paulo, que era assim, os 10 mandamentos da qualidade. Quais são os 10 mandamentos que precisa ter um programa, um conteúdo, para que pais e filhos considerem que aquilo tenha qualidade? Enfim, essa pesquisa, hoje, quem quiser entrar na página do Mediativa vai achar, a pesquisa está lá, uma pesquisa que já tem uns 6 anos. Enfim, as coisas não mudam muito, e também é interessante porque traz alguns parâmetros, né? Mas, de uma forma geral, eu continuo pensando que a qualidade é um conceito ainda muito subjetivo. E ele é bastante flexível, ele também é mutante. A qualidade depende de tantas variáveis, de tantas coisas, de tantos momentos. Mas, mesmo assim, eu diria que a gente, por exemplo, tem organizado um festival que premia a excelência e a qualidade. Na área infantil, é o Prix Jeunesse Ibero-Americano, que nós fazemos uma versão aqui no Brasil, mas para a América Latina, um pouco nos moldes de um festival internacional. E os critérios para se definir a qualidade são bastante claros. Quer dizer, na análise de um roteiro, hoje a gente sabe, na análise de uma direção de arte, na combinação de uma direção de atores, um texto, um elenco, uma captação, uma estética,
ao analisar um produto audiovisual, você consegue, sim, ver aonde foi que aquele produto escorregou, aonde a qualidade não chegou no nível que se esperava, ou ainda onde a combinação das coisas não deu certo. Então, eu acho que nós, profissionais, temos dever de perseguir a questão da qualidade e buscar essa definição dentro daquilo que a gente está fazendo no momento que a gente está fazendo. Eu também, enfim, nessa questão de TV privada, TV pública, TV estatal, nossa, transitei bastante, continuo transitando e, na verdade, buscando se a qualidade está na comercial, está na pública, está na estatal, onde que ela está, onde que ela não está. E, na verdade, enfim, são desafios que a gente tem como profissional e de compromissos que a gente tem que não importa onde a gente esteja, eu acho. Importa a qualidade do trabalho que você está fazendo no lugar onde você está e o que significado isso tem para aquela audiência, para aquele público, para aquelas pessoas que você está dirigindo a sua mensagem. Então, voltando, eu acho que essa é uma boa notícia, porque qualidade, né, se pratica e se deve praticar sempre a busca da qualidade dentro de um pensamento da formação profissional, né? Do profissionalismo, da criatividade. É bem importante, eu acho, a formação profissional, cada vez mais eu acho isso, e hoje, enfim, quase todas as iniciativas que a gente faz, seja o Mediativa, seja o ComKids, seja, enfim, qualquer tipo de projeto ou produção na minha empresa hoje que eu faço, eu estou perseguindo esse parâmetro, ou esse conceito. Então, gostaria de falar um pouco sobre formação, né, sobre o profissional, sobre o que está acontecendo agora, né? Eu acho que o Tadeu vai lembrar bem a nossa formação. Eu sou de uma turma anterior ao Tadeu, na ECA, e a gente se formou em rádio e TV, imagina. Hoje, pensar num curso de TV é uma coisa completamente anacrônica, né? Uma coisa esquisita, né? Hoje, os cursos, claro, audiovisual, internet, enfim, tem tantas outras coisas, quando você fala, enfim, televisão. E na formação na universidade, na minha classe, eram 8 alunos. Ninguém se interessava, quase, não havia interesse por esse curso. Era um curso, acho que a sua classe era menor ainda, né, Tadeu? 6 alunos. E os professores penavam, porque, realmente, bibliografia quase não existia, né? Até hoje, acho que existe muito pouco ainda. E as aulas práticas eram aulas muito... Enfim, não havia condição nenhuma de aula prática, né? Então, enfim, da universidade, o que a gente aproveitou? A gente aproveitou esse background de formação da história, da sociologia, da história da arte, da filosofia, né, da estética, da fotografia. Enfim, são formações muito básicas e importantes para o profissional que quer trabalhar em comunicação. Tem que ter uma formação boa em humanas, principalmente. Hoje, enfim, para mim é muito claro essa questão de fazer cursos. O profissional tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre se capacitando, tem que buscar a maior diversidade de cursos possíveis. E eu, enfim, na verdade, um pouco eu aproveitei da escola e aprendi a televisão também fazendo, não como aquelas pessoas dos anos heróicos da televisão, que se fizeram dentro do meio, mas, na verdade, um pouco vindo da escola, mas praticando no ato ali, né? E na TV Cultura, fizemos muito televisão ao vivo, e a televisão ao vivo, até hoje, é a televisão mais verdadeira, é a televisão mais direta, é a televisão mais espontânea, é um aprendizado incrível, o aprendizado. Depois, o aprendizado de trabalhar em televisões globalizadas, ou canais, ou instituições, empresas globalizadas, como Discovery, Disney,
que foi uma experiência importantíssima do ponto de vista de, na medida que você está produzindo um conteúdo, ou programando um conteúdo, ser pensado ou pensar em continente, né? Pensar globalmente entre o continente sul-americano, o continente europeu, né? Nós todos, o asiático, fazendo parte de uma mesma empresa e trocando informações e sabendo ver a cultura do outro e sabendo o que na cultura do outro poderia interessar a minha cultura. Isso foi um aprendizado importantíssimo e eu acho que hoje a produção independente, que hoje está buscando a coprodução, vê a possibilidade realmente de produzir e coproduzir internacionalmente, esse olhar desprendido de saber o que é minha cultura e o que será que a minha cultura interessa, o que vai interessar da minha cultura para o outro, é um exercício e um distanciamento bastante interessante que eu tive a oportunidade de fazer na prática. Principalmente, tive uma abertura enorme para a cultura latino-americana, por exemplo, que é uma cultura que passa longe da nossa tela. Hoje, o que a gente conhece da TV que está sendo feita na Argentina? Nós não temos, nas 1000 opções de canais que a gente tem hoje, a gente pode até ver uma TV do Japão, mas a TV que está sendo feita na Argentina, a gente não está vendo. Não entendo muito por quê. E, enfim, ainda no papel de formação, a minha formação foi importante também pelo trabalho de gestão que, enfim, foi feito já na TV Educativa Federal, que depois veio se transformar em EBC e TV Brasil, que foi um trabalho de reconstrução de tudo, né? Uma coisa falida, um prédio, reconstruir antena, reconstruir torre, reconstruir a autoestima de um grupo funcional totalmente desacreditado, desgarrado, sem identidade. E foram experiências assim incríveis para a gente ter ideia do complexo que é trabalhar com televisão, da importância que é trabalhar em televisão naquilo que a gente fala equipe, né? Televisão é um trabalho de equipe. Tudo bem, tem um diretor, tem o produtor, que é quem está no comando, mas, basicamente, para chegar naquele produto final comum, depende de muita gente. E, se essa equipe não estiver bem afinada e não souber o que está fazendo ou para onde ir, isso vai ter um resultado final que vai denunciar essa falta de sintonia da equipe ou esse não entendimento da equipe. Então, enfim, quando a gente diz, olha, a direção é de fulano, quem fez aquele programa foi cicrano, pode saber que, enfim, é um grupo de pessoas. Eu entendo muito e acho interessantíssimo esse trabalho em televisão, que é o trabalho de equipe, de compartilhamento de ideias, de compartilhamento de ações, e é assim que se transforma e se faz o produto. Então, ainda pensando na formação, né? Pensando nisso, quer dizer, quem é esse profissional? É um cara que, enfim, precisa, de novo falando, está constantemente atualizado, está fazendo, está lendo, está se capacitando, e, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade e a noção que está trabalhando com um material extremamente potente, extremamente eficiente, que são as imagens, né? A gente tem na nossa cabeça, na nossa memória afetiva, muitas imagens, e muitas imagens que vieram da televisão, que vieram do cinema, e que, enfim, reconstituem ali uma história. Então, o potencial dessa influência que nós temos como produtores ou como comunicadores, o impacto que nós temos na vida das pessoas, é muito grande. Então, eu lembro, de novo, do tempo em que, enfim, quando eu fui fazer vestibular e que comunicações era uma opção assim.
Ah, não sabe o que vai fazer? Ah, então faz comunicação. Não vai ser médico, não vai ser engenheiro, não vai ser professor. Então, tinha aquela coisa assim, todo mundo ia fazer comunicação, porque ainda não tinha muito claro o que era, né? Eu acho que hoje as coisas estão muito mais claras. As pessoas, quando fazem a opção pelo audiovisual, elas têm um encantamento pela questão da produção, da estética, do mundo da produção. E o audiovisual para todas essas milhares de telas que hoje estão também na internet e que fazem a importância desse profissional que é o produtor, que é um cara que é um multicara, né? Tem que trabalhar nas multiplataformas, tem que estar, enquanto está pensando o produto, enquanto está criando, enquanto está desenvolvendo o projeto, já deve estar pensando que é um projeto que vai para essa tela, aquela tela, nessa tela vai ter participação, né? Quer dizer, do ponto de vista de conteúdo mesmo, você está pensando o conteúdo no processo de produção, o que é uma coisa também bastante nova, eu acho. E aí, eu vou colocar para vocês um pouco o que foi o meu encontro com a produção infantil e por que eu fiz essa opção, né? Um pouco como é que a vida me levou a fazer essa opção, né? Basicamente, foi do exercício de fazer a programação diária, mensal, anual, de planejar grades, de estratégias, que foi um trabalho desenvolvido nos anos 90, dentro da TV Cultura. Dentro desse exercício diário, nós simplesmente, eu acho que nós descobrimos um segmento que estava completamente desprezado, estava completamente menosprezado pela TV brasileira, que são as crianças, né? E aí falando ainda bastante da TV aberta. E nessa época, né, é interessante porque nós conseguimos, enfim, de uma maneira diária e da observação e da estratégia e das discussões, oferecer quantidade e qualidade para crianças brasileiras numa TV aberta, com materiais nacionais, sim, mas não só nacionais. Os materiais estrangeiros eles vinham das mais diferentes procedências e tinham os mais diferentes formatos. Foi oferecido animação, mas foi oferecido também live action. Foi oferecido material da Inglaterra, mas também da Austrália. Foi oferecido animação americana, mas também animação vinda da Europa do Leste. Então, realmente, foi um risco. Eu diria que foi um momento... claro que, com as produções nacionais, o que a gente diz hoje, o conteúdo regional, no caso, o Mundo da Lua, o Castelo Rá-Tim-Bum, o Rá-Tim-Bum, todos esses produtos eles tiveram a felicidade também de ter o input da produção independente, que foi muito importante. Quer dizer, no caso, Fernando Meirelles, Cal Hamburger, Ana Mui Laerte, Flávio de Souza. Aí vou ampliar e vou dizer Kiko e Célia Catunda, que hoje, enfim, TV Pinguim, animadores, Arnaldo Galvão, Helios Skind, músico, Paulo Tati, todas essas pessoas ali, naquele começo, já contribuíram para o sucesso dessa programação infantil. E foi muito experimental. E foi um momento de bastante risco, e eu diria ainda que as equipes de produção, figurino, cenário, foram pessoas que tiveram também oportunidade de experimentar com muita paixão, num momento muito especial, e, no conjunto desse bolo de programas, né, desse conjunto de programação arriscada, o risco maior foi oferecer programas pré-escolares, no caso era o Castelo Rá-Tim-Bum, o Mundo da Lua era faixa um pouquinho maior, às 19h, que foi um momento onde a TV Cultura deu 2 dígitos de audiência. E isso foi assim uma novidade que nunca tinha acontecido em nenhum lugar,
Até eu cheguei a dar palestra no exterior, dizer, olha, uma TV pública deu dois dígitos de audiência. E o risco estava aí, nesse conjunto de coisas, em oferecer uma estratégia de horário também diferenciada, com produtos que tinham a ver com o imaginário brasileiro, né? No caso do Castelo, do Mundo da Lua, sem dúvida nenhuma, se ver, se reconhecer, né? num drama, numa dramaturgia infantil, falando a linguagem da criança. Tudo isso foi interessante. Eu me lembro que, dentro dessa linha, uma das vezes, eu fui convidada a ter uma conversa no SBT com um dos dirigentes, e me perguntando, mas o que é isso de estar dando esses 2 dígitos? Eu falei, não, é uma programação infantil, assim, que a gente está fazendo. E ele diz, olha, quem mandou vocês darem 2 dígitos? Agora nós vamos entrar. E foi quando veio Chiquititas, depois veio o Carrossel, tudo às 19h. E, enfim, foi um case, né? Como dizem. Foi um case, e eu acho que foi muito bacana ter vivido essa experiência que já passou, né? Porque nós estamos num outro momento. A TV por assinatura cresceu. Hoje ela está, sei lá, em mais de 20% dos lares. Naquele momento, acho que não estava nem em 4%, 5% dos lares. Não tinham 6 canais infantis oferecendo programação 24 horas para a criança, né? Mas, de qualquer jeito, eu quero dizer que as crianças valem a pena, porque as crianças elas são volúveis, no sentido que elas trocam bastante, né, de canal, elas não são muito fiéis, mas, ao mesmo tempo, elas são muito abertas à novidade. Então, não tem por que a gente repetir fórmula com criança, não tem por quê. Ao mesmo tempo, quer dizer, para a gente poder criar essa novidade para essa programação infantil ou para esse público infantil, precisamos muita especialização. E aí eu entro em mais um tópico, que daqui a pouco eu estou chegando no meu último tópico, não sei o horário, como que está, que é falar um pouco sobre o olhar infantil, que é esse equilíbrio que a gente tem que ter entre oferecer, né, quando está fazendo uma televisão aberta, ou mesmo uma televisão que está indo atrás de audiência, com patrocínios, etc., é esse equilíbrio tênue em oferecer aquilo que a gente acha que eles vão gostar, ou aquilo que a gente acha que eles estão acostumados, e aquilo que é totalmente novo, totalmente estranho, e que, na minha aposta, eles sempre vão gostar. Basta ser um pouco mais arriscado. Então, falando do olhar infantil, como é que eu me aproximei disso? Muito tempo atrás, o Instituto Goethe ofereceu um seminário sobre televisão infantil. E eu fui a esse seminário, dentro da linha dos cursos, né, abertos, e eu fiquei encantada. Era um diretor de televisão alemã que trouxe uma série de informações, uns livrinhos, eu até guardo até hoje, com muita literatura, já informação sobre público infantil, segmentação dentro das faixas etárias, desenvolvimento da criança, uma série de coisas que aqui sequer nunca nem se falava, porque programação para criança. Bota lá uma dúzia de desenho animado e pronto, né? Quando, na verdade, ninguém respeitava ainda a criança no sentido de, olha, tem fases de desenvolvimento, criança até 6 anos, criança de 6 a 12, enfim. E foi um pouco no contato com esse material, e um pouco mais para frente, que eu cheguei numa comunidade de produtores para a criança, uma comunidade mundial que se encontra a cada 2 anos. E foi lá que, enfim, há 10 anos ou mais que eu frequento esse grupo, e é aí que eu, enfim, eu me informo, que eu me alimento, que eu estou sempre me reinventando, porque as crianças também estão crescendo, porque o mundo está mudando e porque a qualidade em cada momento, em cada lugar e para cada pessoa vai ser diferente. Então, eu conheci a TV
para crianças, e conheço, feita no mundo inteiro. A gente pode dizer que no Canadá, na Europa, de uma forma geral, se faz muito boa televisão, nos Estados Unidos, no Japão, mas também se faz na Turquia, se faz na Dinamarca, se faz na Índia, se faz na China. E tem sido uma experiência super gratificante poder ver essa televisão, ou poder até ver essas crianças culturalmente tão diferentes e, ao mesmo tempo, reunidas sobre a embalagem, ou, digamos, a marca, ou o selo de que todas são crianças, né? E poder confrontar e pôr perto essas diferentes crianças, enfim, saber como se veste uma criança na China, ou como vai para a escola uma criança na Amazônia, né? Uma pega barco, a outra vai a pé. Nesse caminho da escola, o que acontece? O que é esse meio ambiente? O que é esse mundo que está ao meu redor? Como é que eu começo? Como é que eu olho para ele? Então, esse olhar particular da criança, que é um olhar de uma perspectiva completamente diferente, né? É esse olhar da nossa câmera em produção que a gente tem que atingir quando a gente quer falar com as crianças. E isso é um exercício e é uma especialidade. E o que eu acho que eu aprendi também nesses outros países é que não há temática, não há assunto que não se possa tocar com criança. Aliás, deve, né? Por muito tempo aqui, tudo com criança tem que ser alegria, né? Tudo tem que ser aquele exagero de felicidade, toda aquela forma de se dirigir a criança. Não, a criança não precisa ser dirigida, ela não precisa ser tutelada, ela tem que ter a sua expressão livre e própria, porque ela é capaz, dentro da sua fase de desenvolvimento, ela é capaz, ela pode se expressar, e é essa expressão espontânea e verdadeira que nós não estamos vendo e que nós precisamos ver e que nós queremos ver. No drama ou no live action, nas séries de aventura que nós não estamos produzindo, né? Quantas séries de aventuras nós podemos falar de temas como bullying de uma maneira muito simples e muito encorpada dentro de um roteiro ou dentro de uma situação. E isso a gente vê em quem produz com mais regularidade. A gente encontra temas até sobre a morte, ou sobre preconceito, sobre tolerância, que são as formações básicas, né, do homem ou da sociedade, e que, quando crianças, são tão importantes, se bem trabalhadas e colocadas na nossa vida. E, por isso, e dentro disso, que eu acho que a produção infantil é o meu foco. Eu quero cada vez mais poder trabalhar com essa criança que vai consumir audiovisual por sua vida inteira e que vai se formar assim, porque a televisão ou o audiovisual educa, né? A gente ouviu várias falas aqui e achei super interessantes, porque você tinha, né, pontos muito contraditórios, né, conflitivos, mas, na verdade, é impossível que, enfim, você ter uma janela com coisa acontecendo o tempo inteiro na sua frente, de você não fixar nada no sentido de ir conversar com alguém, ou ir trocar uma ideia, ou ir buscar mais, ou ficar impactado. Não tem como, né? Não tem como não ter um reflexo na tua formação. Então, eu quero até dizer que eu, enfim, deixei aqui algumas frases, algumas informações sobre o olhar infantil, mas eu queria até... Tem um produtor holandês, Jan Willen, que é um colega de trabalho que tem recebido muitos prêmios, e um cara que faz muito formação e produz muito, e ele costuma dizer o seguinte: se a gente mede o desenvolvimento de um país
pela qualidade da TV pré-escolar que ele está oferecendo à sua sociedade. E, na verdade, é importante a gente frisar que, quando um governo ou uma empresa, enfim, de comunicação tem a sensibilidade para investir numa produção infantil com qualidade, isso mostra um grau de desenvolvimento, isso mostra um grau de reflexão e de noção do meio de comunicação que ele tem nas mãos como um empresário. Então, eu queria mostrar para vocês um vídeo de 1 minuto e pouco. Basicamente, eu vou usar uma produção que eu tive envolvida, uma produção que acabou de sair, que eu acho que tem alguns graus ou alguns passos em direção a experimentar em algumas coisas, porque tratam-se de pequenos documentários infantis, um gênero que eu acho que aqui quase não está explorado. Só que eu vou ter que fazer uma manobra aqui para mostrar esse vídeo, porque eu acho que eu tenho que sair da apresentação, eu tenho que ir aqui, né? Isso. Pronto. Depois eu volto, que eu quero arrematar. Então, assim, um pouco para encerrar, esse é uma série que nós fizemos em 5 países, que vai ser exibida nos 5 países. Então, são 13 crianças, 13 histórias. Nós fizemos em cima do tema do meio ambiente, histórias verdadeiras, onde as crianças fazem algum tipo de ação. Foi uma produção bastante complicada, mas bastante interessante, onde aprendi um monte, muita gente envolvida. E eu termino dizendo isso, né? Eu queria dizer que refletir sobre a televisão do futuro, para mim, é pensar e criar produtos de qualidade para as crianças, porque, ao pensar essas imagens e esses formatos para a audiência infantil, a gente também está formando novos olhares, a gente está formando olhares mais exigentes para que, enfim, a produção e a televisão e o audiovisual também caminhem em direção à qualidade. Então, agradeço o convite. Espera só um instantinho. Agradeço o convite e estou aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta. Obrigada. Alô? Beth, nós recebemos 3 perguntas aqui, né? Mas como nós estamos meio apertadinhos no tempo, eu, na verdade, vou te encaminhar uma e vou juntar 2 em uma só aqui para te fazer. Uma delas, eu não tenho o nome de uma das pessoas, mas essas 2 que vão ser juntadas, uma da metade é do Elanja, a outra
é de alguém mais que não colocou o nome. A pergunta é a seguinte: com as restrições comerciais e a censura, a programação infantil está sob risco. Até na BBC isso está acabando, né? E aí completa com a outra pergunta: como lidar com a publicidade infantil? A migração para a TV a cabo está relacionada com questões comerciais. Esse papel da TV infantil vai cair só na TV pública e na TV estatal? Pois é, eu acho que o risco existe, e são perguntas bem boas, bem atuais, né, no sentido de que essa é a discussão do momento, principalmente, eu acho que para nós que somos produtores. Quer dizer, quem é que vai financiar a produção infantil? Né? Como é que nós vamos garantir que as crianças tenham produção feita especialmente para elas, né? No sentido que quem é que vai financiar? Porque realmente existe uma questão ligada à publicidade para crianças na televisão, né? Eu acho que o fato da TV aberta, de uma certa forma, cada vez mais ter menos produção infantil, oferecer menos produção para as crianças, tem um pouco a ver com isso, né? Também tem um pouco a ver com a própria segmentação, mas tem também a ver com uma fuga um pouco da publicidade, nem sei se a fuga, mas o mundo anunciante, o mundo publicitário tá hoje bastante preocupado com a questão da publicidade infantil. Por um outro lado, tem a sociedade civil organizada e, em certo ponto, às vezes super organizada, que está trabalhando, né, politicamente para que, enfim, a publicidade suma totalmente da televisão para crianças. E, enfim, o que eu acho é que tem vários tipos de publicidade, tem vários tipos de patrocínio, né? E que existem maneiras de empresas e patrocinadores apoiarem a televisão infantil sem necessariamente ser demais agressivo ou de estar incitando um nível de consumismo num público que está em formação, que é também uma questão complicada, que é uma questão da sociedade. Quer dizer, quem tem filho ou quem tem criança por perto sabe disso. Mas eu acho que a sociedade tem que conversar. Quer dizer, não é possível que a gente não se encontre numa mesa, eu digo, anunciantes, canais de televisão, produtores, de forma a chegar em alguma equação no sentido de que, se não for por esse lado, quer dizer, o que vai acontecer? Ou a TV infantil some, né? Ou a produção infantil some e as crianças vão ver programas de adultos, né? Porque já vem, e já vem bastante, mas o que é evidente é que, se tiver produto infantil disponível, elas vão preferir a produção para adultos. Então, essa é uma discussão que exige maturidade. Acho que exige maturidade do mercado, exige maturidade dos produtores e do próprio governo, né? De não encurralar demais a discussão do ponto de vista do radicalismo, senão o perigo é... Enfim, tudo bem, sempre tem a TV pública, mas que também nós sabemos que as nossas TVs públicas ou estatais, elas são também bastante instáveis, né? Eu mesma estive dentro dessas televisões e sei a instabilidade que a gente vive do ponto de vista de poder garantir que a sociedade tenha regularmente esse tipo de produto à sua disposição. Então, acho que é uma discussão importante que, enfim, a gente podia ficar aqui horas. É isso? Obrigada.